Olá, turma! Hoje é dia 3 de março e a nossa atividade hoje de língua portuguesa é sobre encontros consonantais. Na segunda-feira, nós relembramos sobre o que é encontro vocálico e como eles se classificam. Ditongo, duas vogais juntas, hiato quando elas se separam e tritongo quando três vogais ficam juntas na mesma sílaba. Hoje nós iremos ver sobre encontro consonantal. Como o nome já diz, consonantal vem de consoantes. Então, é bem simples, assim como encontro vocálico. Basicamente, aí para relembrar, nesse quadrinho azul eu coloquei para vocês alguns exemplos, tá? Encontro consonantal é a reunião de duas ou mais consoantes seguidas numa palavra, tá? De duas ou mais consoantes seguidas, juntas numa mesma palavra. E aí tem três exemplos: troca, enigma e placa. Então, existem basicamente dois tipos de encontro consonantal. Resumindo, tem aquele encontro consonantal onde as consoantes ficam juntas numa mesma sílaba, tá? É um tipo, não tem um nome específico, assim como é o vocálico, tá? Ou as consoantes podem ficar juntas na mesma sílaba, mas também tem a opção das consoantes estarem separadas quando eu separo a sílaba. Só que na palavra, ela ainda será um encontro consonantal, porque naquela palavra as consoantes se encontram. E eu ainda tenho aquele encontro consonantal que eles surgem no início das palavras. E as consoantes não se separam, elas são inseparáveis. Por exemplo, tá aí, ó, pneu, gnomo, psicólogo. Então, quando esse encontro consonantal de duas consoantes está logo no início da palavra, né, as duas primeiras letras, eu não posso separar elas. Elas vão ficar juntas. Vocês observam que no exemplo acima, né, elas se separaram. Então, ali pode ser porta, ritmo, lista. O ritmo tem o T mudo, mas separou, porque está no meio. Mas se é uma palavra que tem uma letrinha muda, né, no início, como esses do exemplo, pneu, pneu é uma palavra de uma única sílaba. Eu não escrevo pneu, não, é pneu, é uma palavra monossílaba, tá? O encontro consonantal, eu escuto o som das duas consoantes, é diferente do dígrafo que nós iremos ver na próxima aula. O encontro consonantal, eu ouço o som das duas consoantes, independente se vão estar juntas ou separadas. Aqui nós temos um exemplo do encontro consonantal que fica junto na mesma sílaba, ó, PL, placa. Então ele está junto. Eu ouço o som do P e eu ouço o som do L. Aqui embaixo eu ouço o som aqui de todas as letras. Ritmo, eu vou escutar o som pedra, atleta. Então, eu vou ouvir o som de todas as consoantes, mesmo que fiquem juntas ou separadas. Lista, elas estão em sílabas separadas, né? O S ficou em uma e o T na outra, mas é encontro consonantal. Diferente do RR, a palavra carro. Eu não vou falar carro, né? Carro. Não, o R tem um som diferente. Na próxima aula nós vamos ver isso, essa questão da diferença entre o dígrafo e o encontro consonantal. Encontro consonantal é o encontro de duas consoantes e eu ouço o som das duas consoantes. O dígrafo, nós vamos ver mais à frente, né, nessa semana, que é o que as consoantes se encontram, porém as duas juntas fazem o som de uma só. É diferente. Então, não confundam RR, SS, CH. Vocês viram isso ano passado? É dígrafo. Prestem atenção no resuminho aqui de cima, nos exemplos que eu dei do encontro consonantal para fazer as atividades aí embaixo. Então, gente, nas atividades, no número 1, vocês vão ler essa sinopse e vão fazer o que está sendo pedido, o que é solicitado, tá bom? Uma sinopse é um resuminho de um filme, como se fosse o trailer, só que por escrito, né? O trailer vocês veem o vídeo. Aí é o trailer por escrito, nós damos o nome de sinopse. Então, na sinopse desse filme, que eu não coloquei aí o nome do filme, tá? Porque ficou muito pequenininho aqui nessa imagem. Ficou muito pequenininho na imagem. Eu não sei se vocês já viram esse filme. Eu não coloquei o nome. O nome tá até aqui, ficou bem pequenininho aí nessa imagem. Mas o nome do filme é Extraordinário. Um filme muito legal e eu recomendo. Então, vocês vão ler assim na sinopse, vão ler o resuminho desse filme.
E aí vocês vão ver, né, o que se passa na história. E embaixo tá pedindo para vocês encontrarem nessa sinopse, nesse textinho, 10 palavras com encontro consonantal. Vocês vão anotar essas palavras aí embaixo, uma palavra em cada quadradinho. E na frente, aqui, ó, nesse quadradinho menor, a palavra inteira vai no retângulo, né? E no quadradinho menor na frente, vocês vão anotar qual é o encontro consonantal. PR, BL, PS. Qual é o encontro consonantal dessa palavra que você encontrou, tá? Prestem atenção nesse textinho, no resumo aqui de cima sobre os encontros consonantais, beleza? E aí no número 2, vocês vão circular os encontros consonantais dessas palavrinhas aí abaixo. Super fácil. E agora a gente vai para a nossa atividade no livro de geografia. Então, acompanhem comigo agora a explicação da atividade de geografia. Nossas atividades de geografia hoje serão no livro interdisciplinar, páginas 74 e 75. Depois vocês vão pular página 80 e 81, tá? Vamos lá, eu vou resumir para vocês basicamente esse pedacinho, tá? O tema da nossa aula é as cidades de hoje. Bom, gente, o que é cidade? Tá? Quem tá sem o livro, pausa para ler o textinho que eu vou só fazer um resumo rápido, tá? Cidade foram um local, uma localidade que foi modificada pelo homem, né? Tem alguns elementos da natureza, ou em sua maioria os elementos foram retirados e deram lugar a construções, outras construções, tá? O espaço ele foi modificado, ele foi transformado pelo trabalho humano. E aí, essa cidade, a gente diz, né, que uma cidade é uma construção humana, como está escrito aqui. É um lugar onde tem moradias, onde tem um trabalho, onde tem estudo, onde as pessoas vão estudar, tem as fábricas, os comércios, a área de lazer das pessoas. E aí, o livro traz duas imagens em momentos diferentes, em épocas diferentes. A mesma cidade, uma mesma localidade, em épocas diferentes. Aí vocês veem na legenda, né, que se trata do município de Belo Horizonte, lá no estado de Minas Gerais. A primeira foto, a primeira imagem está sendo em 1956 e a segunda é a foto do mesmo lugar, porém em 2016, tá? E aí, a partir daqui, a gente já consegue observar algumas mudanças na paisagem, né? A foto em si, né, a gente vê pelo tempo, realmente, a foto antes era preto e branco, isso daí é indiferente, mas na paisagem em si, nós conseguimos observar um aumento muito grande na quantidade de prédios, não é? Olha só como na primeira imagem ainda tinham construções, mas na segunda tinha ainda mais, ela vai se modificando com o passar do tempo. Tá bom? A partir disso, vamos responder a página 75. Na página 75, temos a primeira pergunta, olha lá. De acordo com as imagens da página ao lado, responda as questões. Quais diferenças você observa entre as paisagens urbanas mostradas na imagem? Bom, isso a gente comentou, né? A questão dos prédios, né? Que eu conversei. Isso a gente já até falou, acabei de falar na página anterior, explicando, acabei falando, dando a cola para vocês. Podemos observar aí essa variação, o aumento do número de prédios, número de construções, de edifícios, né? Ao longo do tempo, com o passar do tempo, aumentou essa quantidade de prédios. Isso é uma coisa nítida nas imagens da página anterior. Letra B. O que é comum em ambas as paisagens? Então, o que tem em comum nessas duas imagens? Vamos lá, vamos olhar aqui, ó. Nas duas imagens, eu vejo uma grande concentração, um grande número de construções nas paisagens. E isso é uma característica de um espaço urbano. Uma grande construção, um grande número, uma grande concentração de construções nessas paisagens aí, que se utilizaram do espaço natural, tiraram um pouco da natureza desse ambiente para construir todo esse espaço urbano, né? Então, pensando nisso, analisando essas imagens, vocês vão responder a letra B, tá bom? Bom, a próxima questão aqui nós vemos no livro que está representada com esse ícone, um bonequinho com um balãozinho. Não tem linha para vocês responderem, tá bom? Eu não vou pedir para vocês responderem isso, tá? Não precisa fazer essa questão. Vocês só vão responder no livro, quando eu solicitar, quando tiver linha.
Se eu quiser que vocês façam, né, uma atividade dessa aqui, que no caso seria oralmente, esse símbolo indica que seria uma atividade oral para nós fazermos em sala, um debate, tá? Mas quando eu quiser que vocês façam uma atividade desse ícone, eu vou solicitar, eu vou pedir para que vocês façam no caderno. Como eu não pedi, vocês não precisam fazer, porque aqui não tem linha, não tem espaço para resposta, tá? Então nós vamos para a questão abaixo aí da letra C, vamos ler sobre esse gráfico, olha. Aqui, começando aqui embaixo. Atualmente, acompanha aí comigo. Atualmente, a maioria das pessoas vive em áreas urbanas. Por isso, as cidades são consideradas um espaço de concentração de pessoas. Observe a seguir o gráfico que mostra o número de pessoas que viviam na cidade do Rio de Janeiro entre 1900 e 2017. Então, olhem aí no gráfico de vocês. Aqui no vídeo deve ficar pequenininho, não sei se vocês vão conseguir observar, mas quem tá com o livro em mão, pega aí para poder olhar de pertinho. Quem não tá, tenta pausar para compreender esse gráfico, tá? Nós vemos aí, eu tô aqui olhando no meu livro, tá, gente? Porque a imagem também tá pequenininha para eu olhar na tela e falar para vocês ao mesmo tempo. Então, aqui embaixo nós temos, ó, a primeira barrinha desse gráfico. Nós temos o ano aí de 1900, é onde começa o ano que a gente está analisando, tá? 1900. Esse gráfico, quando eu vou fazer a leitura de um gráfico, eu já vejo, ó, 1900, daqui pula para 1920, depois 1940, então eu já descobri a sequência. Esse gráfico está pulando de 20 em 20 anos, tá? Então eu vou ver, ó, em 1900, as pessoas que moravam no Rio de Janeiro era menos de mil pessoas, tinham 811 pessoas, reparem no númerozinho aí em cima da barrinha laranja. Em 1920, quantas pessoas haviam no Rio de Janeiro? 1.157. E aí eu vou acompanhando, ó. Aqui embaixo representa o ano e em cima da barrinha representa a quantidade das pessoas que moravam na cidade. Com isso, vocês vão responder o número 2. Qual era o número de pessoas que viviam na cidade do Rio de Janeiro em 1900? E em 2017? Então, são duas perguntas, tá? O número de pessoas que viviam no Rio em 1900 e em 2017. Então, eu quero a resposta completa. Em 1900, viviam nessa cidade tantas pessoas. Em 2017, viviam na cidade do Rio de Janeiro tantas outras pessoas. Vamos colocar lá o número, tá bom? Resposta completa. E aí, o pontinho aí embaixo, tá? No livro de vocês tem linha. Aqui na foto não tem porque eu apaguei. Tava com a resposta e para eu poder gravar o vídeo eu apaguei, tá, gente? O que houve com o número de pessoas que viviam na cidade do Rio de Janeiro ao longo do tempo? É claro que vocês não sabem, vocês não estavam lá, né? Mas o gráfico mostra pra gente. A partir da leitura desse gráfico, o que eu consigo observar? Olhem bem. Ó, tava aqui embaixo em 1900 e em 2017, o que foi acontecendo com o número de pessoas? Eu consigo claramente observar que o número de pessoas, ó, aumentou, a população aumentou. Né? Então vocês vão responder aí, o número de pessoas que viviam no Rio de Janeiro aumentou, a população aumentou. Coloquem a resposta de vocês, iniciando com letra maiúscula e finalizando com ponto final, tá bom? Próxima página. Na página 80, vamos fazer a leitura dos parágrafos aí em cima. Muito tranquilo. Após a leitura, vocês vão conseguir responder as questões aí abaixo. É só fazer a relação. Então, associe a função da cidade com a descrição das atividades humanas em que ela se destaca. Então, a partir desse resuminho, vocês vão lendo aqui embaixo e vão fazendo a relação. Olha lá. Uma cidade turística é uma cidade o quê? Vai olhar aqui do outro lado. Qual é a função da cidade turística? As atividades que se vinculam ao comércio? É uma cidade turística? Não. As atividades se vinculam ao turismo? Sim, né? Uma atividade turística se vincula ao turismo. A cidade turística está vinculada às atividades turísticas, ao turismo. Então, você vai pegar a letrinha A e vai colocar dentro deste quadradinho aqui, que representa essa função da cidade turística, tá? E assim por diante. Vão ler as demais e vão colocar dentro dos quadrinhos, beleza? Na página 81, vocês vão continuar respondendo. Observe a imagem, leia a legenda e responda as questões.
Vão olhar muito bem essa imagem, vão ler com atenção o que está escrito aqui nessa legenda. Vamos ver? A influência da cultura alemã e italiana, que pode ser percebida nas construções e na culinária, tornou a cidade de Gramado um destino turístico. Município de Gramado, no estado do Rio Grande do Sul, em 2017. Então, tem as informações sobre essa imagem aí nessa legenda. E abaixo tem a pergunta. Qual cidade é mostrada na imagem? E em que estado ela se localiza? Então, ali está escrito, ó, cidade de Gramado, no estado do Rio Grande do Sul. A resposta é todinha aqui na legenda, só vocês prestarem atenção. Na letra B, qual é a função dessa cidade? Aqui na legenda está dizendo que ela se destacou em quê? Então, ela tem a função qual? Turística, portuária, comercial, o quê? Só responder aqui na letra B. E no número 11, a mesma coisa. Nós vamos ler esse pedacinho aqui, esses 2 parágrafos, observando essa imagem, para responder as imagens. Tá tudo aqui escrito no texto, gente. Leiam esse pedacinho com atenção, interpretem, leiam com calma, releiam para acertar. Porque vocês não vão inventar as respostas aqui nessas 2 perguntas. Todas as respostas para essa questão vocês vão encontrar nesse textinho aí, nesse enunciado do número 11. Então, façam com atenção, resposta com inicial maiúscula e finalizando com o ponto final, tá bom? Estou aguardando a atividade de vocês. Façam com atenção e enviem para mim. Beijo, tô esperando!